Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso 9. Hoje tenho a presença do Alex, como sempre. Alex, como é que estás? Está tudo bem, Carlos, e contigo? Também está tudo a andar assim com a pausa para as seleções. Parece que ficamos um bocadinho assim incompletos. Chega-se ao fim de semana, nem sequer se sabe muito bem o que fazer. O que é que se faz no Ainda fim de bem. semana quando não há futebol? O que Como se se tivesse faz? um fim de semana como o meu, com muitos compromissos, acho que foi bom não haver Premier League, para o meu caso. Também é verdade. Olha, vou-te ser sincero. Ontem à tarde, aliás, para quem vai estar a ouvir no domingo à tarde, nós estamos a gravar agora segunda à tarde, juro-te que dei por mim. Já tivemos que cortar no início porque eu disse coisas que não devia dizer. Mas eu estive a ver o Manchester City e Brighton outra vez. Tanto era a fome de Premier League e de futebol, porque jogos das seleções não dá. Acho que nós vamos falar assim mais à frente das seleções, só para termos assim para darmos, I guess, uma ideia do que. Chegaste a ver sequer esse jogo, só para saber, de Portugal. O jogo de Portugal vi no relógio as notificações dos golos e depois já Hum, revi todos os golos que foram marcados. Da ok, seleção ok. portuguesa apenas. Pronto, mas daqui a bocado se calhar tocamos um Estava num bocadinho nisso. Mas batizado, pronto, era difícil de conseguir ver e estar prioridades, atento, por isso. prioridades. Outra coisa, antes de sequer voltar a pegar no assunto principal, eu mandei-te isto há dias. Tu chegaste a ver o. Eu sei que alguns dos nossos ouvintes, pelo menos os que eu conheço, gostam muito do Football Manager. Chegaste a ver o trailer do FM 26, que Vi vai sim, ser. senhor. Eu por acaso mostrei a um amigo meu no momento que tu enviaste esse vídeo e achei muito Uhum, interessante ao facto de deixarmos de ter o plano em 2D e passámos a ter o uhum, 3D. E fiquei uma coisa muito interessante porque realmente parecia um jogo de futebol mais ou menos real em que tu eras um sim, manager e conseguias ver a interação dos jogadores, o passo, a rotação, etc. Porque às vezes no plano do FM aquilo é tudo muito estático e apesar de tu sim. introduzir as tuas qualidades como treinador ou os teus atributos especiais para cada jogador, assinar papel, Yep. etc. E as Uhum. dinâmicas parece que nunca saíam do papel. E acho que agora Sim, é está verdade. engraçado. Eu acho que agora eles também, como vão usar o Unity, antes eles usavam um motor de jogo, um engine, que era próprio do lado da Sports Interactive e da Sega. Agora com o Unity, se calhar também fica mais fácil, pelo menos era o que o Correio dizia, se quiserem adicionar, por exemplo, os estádios e quiserem também adicionar para modelos ou coisas assim, é mais fácil. E não sei até que ponto também pode ser mais fácil a seguir para os modders, se quiserem fazer mods para o jogo, fica mais fácil e no fundo dê-nos também uma experiência um pouco melhor para quem gosta de jogar o jogo normal e também para quem gosta depois de modificar. E sobretudo, como tu disseste, o jogo pá, agora com estes gráficos parece um pouco mais evoluído e pá, espero que nos proporcione uma experiência um pouco melhor do que pelo menos foi o FIFA, o EAFC este ano, que provavelmente foi o pior Sim. EAFC que eu já joguei. E acho que é o primeiro EAFC que estou sem vontade de comprar. Para não sei É, porque também. E nós não costumávamos jogar tenho. muito tempo e este ano fui péssimo e para o Sim, ano já paz. decidi que não iria comprar, pelo menos Pois, até o momento. aliás, o ano passado eu comprei o jogo quando saí, depois, passado 2 meses, esteve em promoção a 20 euros, acho que foi algo do género. Exato, foi Mas, quando eu mas comprei na pronto, altura, 24 pois, ou 25 euros e não valeu a pena porque a jogabilidade era muito estranha, os problemas de conexão, etc. Pode ser que com este exato. UFM rouba um bocadinho de protagonismo e eu não sei. Eu também só não queria ver o novo FM sem as equipas oficiais, tanto com o nome, com o logo e com os Sim, equipamentos. Eu acho que com o logotipo. é muito Exato. estranho Não, atualmente teres que fazer os packs e os add-ons, etc. Paguem os exato. direitos. Acho que todas as equipas merecem Exato. ser recompensadas por tal. E as recompensas depois são boas para quem joga como nós utilizadores. E estás a fazer um Exatamente. download de 15 gigas para introduzir num jogo, estás a introduzir muita informação que depois torna-o lento. E acho que é estranho atualmente ser necessário que se faça isso, Esses digo eu. add-ons, exatamente. Mas, coisa que as equipas da Premier League não foram poupadas como tu, Alex, que decidiste esperar 2 meses para gastar 20 euros em vez de 80. E as equipas da Premier League gastaram no total mais de 3 mil milhões de euros, ou 3,3, para ser assim um pouco mais específico neste mercado de transferências. E obviamente, não havendo liga para falar nem taça, só havendo jogos de
competições com seleções, neste caso qualificações para o Mundial. Nós achamos boa ideia trazer aqui uma pequena análise de quem ganhou a janela de transferências ou o mercado de transferências. Aqui também é preciso salientar uma coisa que já desde o início é importante dizer, que é quem ganhou o mercado de transferências não é simplesmente quem ganhou mais, porque se fosse esse o caso, nós dizíamos, ok, o Liverpool ganhou Liverpool. porque gastou mais. Pronto, e estava feito. E eu acho que temos que estabelecer aqui que o ganhar o mercado de transferências, pelo menos na minha opinião, também quero saber se para ti achas que é o mesmo. Para mim, ganhar o mercado de transferências, ou uma equipa que ganha o mercado de transferências, é a equipa que preenche melhor certas posições no campo que precisam de preencher, porque não tem profundidade suficiente para essas posições e também de maneira a se fortalecer para atingir os seus objetivos. Acho que nesse aspecto nós estamos em concordância, não é? Estamos em concordância, mas eu faço uma análise um pouco mais profunda ou mais rebuscada, que é, se tu tiveres que comparar a janela de transferências do Liverpool para o Arsenal, tu estás a ver Uhum, uma clara diferença, não só nos valores investidos, mas na idade dos jogadores. Enquanto que o uhum. Arsenal faz duas contratações para mim que são cirúrgicas ou que vão reforçar a dinâmica da equipa do Arsenal na frente de ataque, que é o Gyökeres e o Eze. Mas a idade Uhum. deles, por curiosidade, são os dois, ambos têm 27 anos. Ou seja, são 27 anos. jogadores que tu estás a planear a 5 anos, diria eu, para chegar até aos 32 anos. Enquanto no Sim, estão a chegar Liverpool, perto do pico já. Estão ali no exatamente, são pico ou jogadores perto do já pico. no seu prime, diríamos assim, tirando as Uhum. duas exceções do prime que duraram mais do que os 30 anos. E depois tu vais analisar o Arsenal e as contratações foram todas abaixo dos 25 anos e tu ficas à espera O de. Liverpool, neste caso, o Arsenal foi o que estavas a falar. O Liverpool foi abaixo dos 25. Sim, sim, exatamente. O O Liverpool Liverpool, foram todos exato. abaixo dos 25 anos e tu ficas naquela, ok, o que é que se passa aqui? É claramente um Sim. rejuvenescimento do plantel, mas o plantel do Liverpool acho que sai muito mais valorizado. Além das vendas que fez, não nos podemos esquecer que gastou muito dinheiro a comprar, sem dúvida, à volta Sim. dos 482 milhões de euros, mas também vendeu 219 milhões de euros, ou seja, sai com um saldo Sim. negativo de 263 milhões de euros, mas esse valor, a meu ver, para os jogadores que contratou, é barato. Sim. Eles foram Sim, eu acho contratados que. para jogar nos próximos 10 anos em média. E são jogadores que provavelmente o Liverpool vão se tornar nos seus maiores ativos. Ou seja, não só é nós vermos. Ou seja, não, os que ganharam o mercado não são só as equipas que conseguiram contratar para posições cruciais no plantel, cruciais no sentido de não têm segundas linhas ou não têm primeiras linhas de qualidade, mas também aquelas que conseguem ter ou que as contratações, ou seja, que daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos não precisem talvez de voltar a fazer uma Exato. contratação para a mesma posição. À semelhança do que fizeram, por exemplo, com o Salah há vários anos, quando o Klopp entrou, e ainda hoje em dia o Salah, passado que são 8 anos, penso eu, ainda continua a jogar no Liverpool e é um jogador de peso. Portanto, sim, acho que também é importante essa ressalva. E tendo isso, algumas equipas tiveram algum mercado interessante. Tu falaste, aliás, do Liverpool, do Arsenal, que são talvez as equipas acho que nós mais conhecemos e que foram mais faladas durante este mercado, e especialmente o Liverpool, porque teve Sim, uma ainda saga falta o Manchester, os dois Manchester, o City e o United, e acho exatamente, que não nos podemos esquecer dessas duas equipas. sim, mas Porém, eu acho que é assim, eu acho que nós devíamos começar por ver, por exemplo, ou devíamos pelo menos perceber que, aliás, eu vou-te fazer uma pergunta que vou-te pôr aqui, não te vou pôr ao teste necessariamente, mas vou começar com a mais simples, do top 10 transferências deste verão, ou seja, mercado europeu, certo? ok. Quantas delas é que tu achas que não são eh, para a Premier League, ou seja, a entrar na Premier League, ou até sair, não interessa. Ou seja, que uma das partes não envolve um clube de Premier League, no fundo, Sem consultar era sem difícil consultar. porque a Arábia Saudita provavelmente recruta imensos jogadores. Recruta, não, contrata muitos jogadores que tu não estás bem a par
ou não te passa tão bem visualmente essa informação. Podes adivinhar que isso não é fácil, não é uma. Não, eu vou buscar o exemplo mais prático que eu diria que era o João Félix, ou pelo menos Uhum. entra lá nessa janela, ou então o caso O João Osimhen. Félix neste. Ok, o João Félix neste caso não entra nessa janela, mas o Osimhen entra e entra em sexto lugar, apenas acima de. Consegues-me dizer qual foi o mais caro desta janela de transferências? Ah, essa é fácil, o Pá, Isaac. não te posso deixar mal nesta, pelo menos. Vá Não, lá, não, tinha que não, não, deixar. não. Alexander Pus-te Isaac. pus pus-te à prova e depois tinha que dar assim o repousadinho. Mas sim, então vou dizer esse top 10 também, o Isaac. Aliás, as primeiras três, não muito surpreendentemente, são do Liverpool: o Isaac, o Wirtz e o Ekitike. Depois temos, agora sim, um pouco mais surpreendente, o Voltemada, que foi para o Newcastle por 85 milhões. A seguir o Sesco, como tu disseste, o Manchester United também a aparecer aqui. O Osimhen em sexto, por 75, um valor também enorme para a Liga Turca. Eu nunca pensei ver um valor destes para a Liga Turca. O Mbeumo para o United também, o Gyökeres. Outro que muita gente se esquece e parece que já aconteceu há tanto tempo, mas foi este ano e foi este verão, o Trent para o Real Madrid, foi 10 milhões. Aliás, isso não sequer está top 10, eu estou a ver de, pelo valor de mercado, mas ainda temos a seguir o Luís Dias, temos também o Zubimendi e temos também o Mateus Cunha, que fazem o top 10, sendo o Luís Dias o jogador que está em décimo. Agora aqui uma coisa que nós falamos, o Galatasaray contratou o Osimhen por 75 milhões de euros. Faz-me lembrar um pouco uma coisa que estive a pensar este fim de semana, especialmente em relação à Liga Portuguesa, que é, tu há uns tempos, há uns anos, quando um clube grande, seja o Benfica, o Porto, o Sporting, Braga, contratava um jogador, se falassem de, sei lá, de dar 25 milhões de euros por um jogador, É seja no uma Benfica, por loucura. exemplo, era uma loucura. Pá, ninguém pensava, pá, 25 milhões de euros por um jogador, acho que o mais caro, eh, eu acho que o mais caro que o Benfica pagou na altura, antes do, não foi o Coco Show, pá, tinha ideia que foi algo do género, ou foi o Eu tenho Coco ideia Show. que não sei se foi o Darwin, mas andou lá perto. O Darwin também foi muito, sim, na altura o Darwin também é um jogador que veio do Almeria, que estava até na segunda divisão, né, nessa altura. Pá, já se pensava, fogo, pá, um valor isto para um jogador de segunda divisão é muito dinheiro. Mas eu acho que esta janela de transferências abria assim um precedente. Pá, é um investimento muito forte. Eu não sei se isto liga-se um pouco à ideia de cada vez mais o dinheiro de entrar na Champions League é bastante importante e estas equipas querem se reforçar de maneira que garantam esse valor, ou seja, são 100 milhões, não é? De apuramento para a Liga dos Campeões, é muito dinheiro, não é? Se tu fores, acho que apurar diretamente, não sei se há diferenças em ser apurado diretamente ou pelo playoff, sinceramente não Eu acho que sei, esses 100 mas milhões são acumulativo total. Acho que a entrada ou seja, direta da fase de grupo, da fase de qualificação foram 40 milhões ou perto dos 50 milhões. E depois acho que varia consoante o ranking de cada equipa face às últimas prestações. E esse ok. valor, tendo em conta equipas de transição, eu acho que é um assunto muito interessante e é claramente pertinente de ser debatido. A não ser aqueles jogadores que vão para o mercado fora da Europa, é difícil Uhum. tu não veres uma grande contratação num clube que joga a Champions League. Eu acho que é mais essa abordagem, Carlos. Tu não, Exato. eu também posso estar a falar de cor, mas jogadores da Liga Europa e não menosprezando a Liga, tu não ouves falar de uma contratação sonante sem que tenha ou que venha a jogar na Liga dos Campeões. Isso A não ser é. A não ser uma Manchester United, porque é uma exceção das exceções, etc, etc, e todos ou nós uma já liga sabemos. ou um clube da Premier League. Nós falamos, penso que no primeiro episódio falamos do Atara para o Bournemouth, se não me falha agora a memória, por 40 milhões de euros. Mas É a muito Premier dinheiro. League é a Premier League. A Premier League, Tu 40 milhões, é equivalente a um outro campeonato, era um jogador fabuloso. E não é que o sim, jogador não exato. seja fabuloso, mas é um valor normal para a Premier League. Ou pelo menos nesta janela de transferências foi normal. E eu acho que há jogadores claramente que foram vendidos ou comprados por valores acima da média, mas Uhum. talvez justifiquem-se que são Premier League. É Sim, aquele cunho. Premier League tens mais 20%. eu acho que também um clube que agora, eu acho que sim, eu acho que especialmente para quem entra na Premier League, entre negócios entre clubes da Premier League também se vê isso, mas eu acho que especialmente para
para ligas que estejam, que não sejam Premier League, mas estejam ali no top 5, e top 5 eu vou incluir a França, Portugal e também a Holanda. Quando se vende para a Premier League, vende sempre com esses tais 20% a mais, como tu dizes. O caso do Darwin, o Darwin até o Wirtz chegar, acho que sim, até o Wirtz chegar Sim, foi mais caro, era o jogador mais caro do Liverpool. Portanto, vendem para a Premier League, e quando se vende para a Premier League, adiciona-se esse valor a mais. exato. Mas E só se os for em clubes da inglês, Premier ainda League, mais, só para os 40%. adoro aquele meme em que tu tens 4 imagens e é, por Do exemplo, o Maguire. jogador. Não, o Maguire é, por exemplo, o que eu estou-me a lembrar de momento A do Maguire é um clássico. é o do Declan Rice, em que tu tens o Declan Rice na Itália, em Portugal, Exato. e na Inglaterra e no Brasil. E Que eles depois gozaram tens, com se o for no, último nome dele, meteram arroz e depois foram fazendo a sim, conversão. sim, sim. Se for Declan Rice no Brasil, é o arroz, vale 1 milhão. Se for na Itália, o risoto vale 2 milhões. Se Exatamente. for, Em se for Espanha a paella valia 40, lá que em Portugal 40, e se for na Inglaterra é 200 milhões, porque que é o Rice. Mas Premium sim, Rice. eu acho que isso no geral, Basmati é um nível diferente. Mas eu acho que sim, eu acho que na Inglaterra, especialmente esta janela de transferências, nós vimos cá assim um. Pá, não houve precedentes, sinceramente. Eu acho que os clubes a gastar estes valores, o Liverpool que não gastava, não sequer tinha mercado, o ano passado gastou dinheiro no Chiesa, mas foi onde que a movimentação que fez. E esta época, apesar das compras que fez, também conseguia vender bem. E vendeu alguns jogadores, o Harvey Elliott, etc. E comprou muito bem, argumentavelmente, não é? Mas eu acho que é um fosso que a Premier League está a abrir que pronto, não teve precedentes. Posto isto, nós também fizeste um desafio a meio da semana, que era nós escolhermos hum, vá lá, um jogador que nós achássemos que no final da temporada íamos voltar atrás e ver que era o mais impactante, e depois íamos também escolher um jogador que, ao olhar no final da época, víssemos ou pensamos ou pensávamos ou pensaremos que vai ser um tiro no escuro, um jogador que se calhar não teve a influência que deveria ter. Aqui também, claro, há que ter em consideração, vá lá, se nós vamos ver o primeiro jogador, o jogador mais barato, sei lá, o Bettinelli para o Manchester City, se calhar não faz sentido dizer que esperamos que não seja um jogador com muito impacto. É preciso pesar o preço e o que se espera. E, epá, é assim, eu vou-te deixar começar nesta, tu podes escolher ou o jogador menos impactante ou mais impactante, escolhes um e fazes primeiro, e depois na próxima categoria vou eu primeiro, por isso estás à vontade, tu faz como quiseres que eu vou atrás de ti. Ok, então comecemos pela Uma mais. regra, antes que digas uma coisa, isto vai importar para ti na próxima categoria, nós não podemos repetir o mesmo jogador. Portanto, se eu tiver o mesmo jogador que tu, eu vou ter que pensar na hora. E depois na próxima Ok. categoria, vice-versa. Ok, eu vou escolher a mais impactante porque acho que vai ser diferente da tua e eu não te vou roubar protagonismo. Hum, Eu, é simples. Eu gosto muito do João Pedro. E a saída do João Pedro para o Chelsea, tendo em conta que o Chelsea nos últimos anos não teve um avançado que te possa ser dito, ok, este gajo é fabuloso. Eu Como acho que o assim não João. teve o Nicolas Jackson? Não, Melhor avançado da Premier League, não. Nem vou buscar os teus favoritos do Arsenal, que eu penso que tu vais Hum, referir um deles. Eu também não uhum, vou trazer o Gyökeres à conversa, porque eu acho que o Arsenal vai queimar um pouco o Gyökeres. uhum. E respondendo para mim é o João Pedro. Eu acho que o João Pedro vai acrescentar qualidade à equipa de Chelsea. Eu não sei se vai ser o jogador que vai fazer todos os gols ou se vai estar disponível a 100%, mas diria Uhum. que deve chegar muito próximo dos 20 gols. Se o Mas ele Chelsea também, continuar. se não me engano, é mais uma vez, com este Mundial de Clubes, eu acho que a percepção que eu tenho do tempo mudou-se um bocado. O João Pedro juntou-se ao Chelsea durante o Antes Mundial da de Liga. Clubes, certo? Ou foi Ou antes do antes do primeiro Mundial. jogo, ou foi no primeiro Antes do- jogo, assim numa Sim, transição. sim, e ele já parece, já parece que Já faz parece estar parte da na equipa. equipa. Até o equipamento ele fica bem, por isso acho que era jogador E eu já era gostava jogador dele que. no Brighton. E nós quando Uhum. jogávamos e escolhíamos equipas, etc., o João Pedro já me saltava à vista. E acho que
que há aquele avançado brasileiro que não é comum. E por isso vou dizer, é mais impactante na equipa de Chelsea vai ser o João Pedro, o Estevão poderá andar lá perto. E agora, se vai ser a mais impactante da Premier League, vou atirar que vai fazer mais gols que o Isaac. E que o Gyökeres vai fazer ou não? O Gyökeres eu ia guardar para mais à frente. Ok, já dei um spoiler. Então, olha, fico feliz que pelo menos me tenhas roubado da categoria de mais impactante. Eu aqui tenho 12, é complicado. Mas eu acho Ei, não que. me disseste que podias escolher dois. Ok, Vasco, posso dar Não, não, mais um não, se só estiveres podes na escolher um, dúvida. Carlos. Só posso escolher um. Pá, eu acho que é um pouco injusto dizer um e depois não dizer outro, porque. Não faz mal, só podes escolher um. É a regra. Ok, ok. Então eu vou dizer. Eu acho que esta é segura. Eu acho que para mim o mais impactante e é o Jack Grealish. Por duas razões. Nos 3 jogos que fez já leva 4 assistências. Claramente leva uma vida nova já com o Everton, depois de ser queimado um pouco no Manchester City. E ser queimado, posso estar aqui um pouco a exagerar, mas o que lhe Eu era acho que ele não pedido no foi Manchester queimado City. no Manchester City e eu simplesmente acho que o Guardiola adormeceu o Jack Grealish. Também ele teve lesionado e tu não podes esquecer que no ano que eles foram campeões europeus o Jack Grealish era titular absoluto. Sim, sim, mas isso, mas ok, e o Jack Grealish fez parte quando entrou no Manchester City, foi campeão 3 vezes seguidas também, ganhou três campeonatos, 3 Premier Leagues, e ele tinha o seu lugar, e até, por exemplo, na primeira época ele fez, pá, não fez assim números muito, muito bons, acho que fez 3 gols, eu lembro-me qualquer coisa de ver, e os números não foram assim muito, não foram muito, pá, não era o que talvez se esperava depois da época que ele fez no Aston Villa, em que fez 10 assistências. Eu acho que ele nessa época sim fez 10 assistências e nas outras 4 épocas que teve no Manchester City fez, deixa-me contar aqui num instante, 7, 3, 10, 11, 2 assistências. Em 4 anos fez só mais 2 assistências do que a sua única época no Aston Villa. Portanto, acho que foi ali um pouco. Pai, é difícil dizer que um jogador é queimado, não é? Porque um jogador não é queimado. Ele pediu outras coisas e tendo em conta isso, como são Sim, pedidas outras coisas, é normal que o desempenho seja diferente. Mas aqui no Everton, para mim, eu acho que ele tá em casa. Nota-se que tem 4 já, leva 4 assistências. sim, eu escolhi o Já, João Pedro, ele fez nos 3 primeiros jogos da Premier League 2 gols e 2 assistências. Também sim, não. principalmente isso ele parece que está em casa, como o Grealish Exato. também parece estar em casa. Eu acho que o Everton beneficia de ter um jogador como o Grealish provavelmente nesta fase da carreira também lhe beneficia muito ter este, vá lá, Sim, esta transferência para o vai ter Everton. um Em- reborn. sim, exatamente. Eu acho que isso também podia ser um ponto que em termos de podia haver ali alguma mudança na confiança, também disseste teve lesionado, mas eu acho que eu acho que isto vai ser um ano em que ele vai continuar com estas boas prestações, e ele também houve um jogo que saiu do banco, acho que foi o primeiro jogo que ele não jogou a sair do banco, e logo aí já se mostrava o que vem, a nota está com confiança reforçada, eu acho que isso é bom. Agora, tu não disseste o segundo, mas eu vou dizer o segundo, mas não vou Tu tinhas que justificar, começar primeiro do que eu. eu acho que vai ser só o Wesley, eu acho que vai ser só o Wesley, portanto, que vai ser o outro mais impactante, mas pronto, acho que pelo que adiciona o Arsenal, daqui a uns dias vamos ver o Martinelli sentar-se e o Wesley vai tirar o lugar. Agora, vamos ao que talvez possa ser mais controverso, que é um tiro no escuro, e aí Ok. esse vou ser eu a começar primeiro, porque tu começaste com coisa. Agora, epá, eu não sei, eu tenho ideia, quando pensei neste, eu fiquei com a ideia que tu ias escolher o mesmo, porque eu acho que aqui também não é muito difícil escolher. Há aqui algumas opções que são low hanging fruit, são opções muito Exato. simples de se escolher, mas a minha vai ser Donnarumma. Porquê? Mesmo que o City queira mudar a sua maneira de jogar, não é? Porque de repente o Pep pode querer dizer, e nós já falamos disto em episódios do podcast várias vezes, mesmo que o Pep comece a dizer, ou comece a achar, vamos absorver pressão e jogar a bola longa para o Uau. Haaland, como o Ederson muitas vezes fazia, o, o que o Donnarumma dá e o que o Ederson dava, mesmo para um modelo completamente diferente de jogo, o Ederson continua a ser melhor. Pá, eu não percebo, é a transferência. Para mim, eu olho para o Donnarumma, tu olhas para o Donnarumma e
o que é que te chama, é que é que te diz, ok, este jogador encaixaria bem em clube. Tem cara de um United. jogador do Manchester United ou de um Chelsea, não do Manchester City. Pá, é que eu não consigo imaginar uma coisa, é uma antítese, não é uma antítese, é uma coisa completamente tão ao contrário. Epá, porque é que despacharam o Ederson, que era um jogador que nos últimos, tal como o Salah, nos últimos 7 8 anos foi dos melhores jogadores na sua posição a fazer aquilo que lhe era pedido, e as jogadas também não, um guarda-redes com tantas assistências. Porquê é que vamos escolher Exato. o Donnarumma? Pá, é para mim uma decisão que, pá, eu não percebo, sinceramente não percebo porque é que essa transferência, e pelos valores, pá, eu posso agora dizer um valor completamente descabido, mas pelo que eu percebi, ou pelo que eu me lembro de ter lido, era cerca de 13 milhões de euros por ano. Por isso nem me parece um negócio do Manchester City, pá, não percebo, sinceramente não consigo perceber. E tu que és mais adepto do City do que eu, pá, não sei, tu tens alguma coisa positiva que tu consigas ver nesta transferência que eu não consigo, Eu como vejo, neutro, vá. eu vejo uma caixa de Pandora a ser aberta e o Pep Guardiola provavelmente não vai aguentar tão bem a ideia que ele tinha pensada para Donnarumma. E eu friso apenas o facto de concordar com tudo o que tu disseste sobre a relação Ederson-Donnarumma e também digo que tu jogaste à defesa e não escolheste um jogador do meio campo ofensivo para colocar a resposta como um tiro de um escuro. Acho que jogaste à defesa, Carlos. E Cheguei à eu defesa. sinto, exatamente, tu jogaste à defesa e eu sinto tu estás um pouco reticente quanto ao facto de Donnarumma brilhar, tendo em conta que o City atualmente está numa péssima forma. Eu não sei se o Pep Guardiola fez bem em ver a final ontem do US Open e vai se inspirar no Alcaraz por ter batido o Sinner. Eu só espero que ele saia completamente revitalizado, porque eu sinto que uma Premier League sem o City, ou pelo menos sem a história mais recente dos últimos 10 anos, sem o City estar metido à disputa pelo primeiro lugar, não é bem uma Premier League, não é uma Premier League que vale a pena. Eu posso estar a exagerar, mas eu acho que o City tem equipa para bater-se claramente contra qualquer equipa de top 10 e não sinto que o City esteja pior a nível das contratações. Agora, que é estranho o Donnarumma ter ido para o City, é, mas agora o tempo Uhum. dirá, Carlos. Sim, também é verdade. Pronto, podes dar o teu palpite de quem vai ser o tiro no escuro, porque A bater eu no joguei à escuro, defesa, e acabei agora eu no. jogo ao ataque. Uhum. E o bater no escuro passa pelo Gyökeres. Eu acho que é muito estranho o Arsenal ter ido buscar o Gyökeres. Continuo a dizer que o Gyökeres tem muito potencial, apesar de ter 27 anos. Eu sinto que ele ainda tem potencial e não só por ter jogado no Sporting e eu noto que o Gyökeres é capaz de fazer coisas que mais nenhum avançado na Premier League faz. Agora, se o Arsenal vai saber aproveitar, eu digo que vai ser um tiro no escuro, porque eu sinto que o Arteta é mais imprevisível do que o Pep Guardiola no meio das loucuras do Pep Guardiola. E eu estou a dizer isto no sentido de que, se tu te lembras, eu enviei-te uma imagem a meio da semana também, que é a diferença do que o dinheiro, e tendo em conta que este episódio é sobre o mercado de transferências, há uma equipa que praticamente gastou pouco dinheiro, face ao Arsenal, que é o Crystal Palace, e tem praticamente os mesmos títulos que o Arteta em 900 milhões investidos. E com Pelo isto Arteta, quer. pelo Arsenal. Sim, tendo em conta que Sim. praticamente o Arteta deve ter assumido esses 900 milhões, agora não vou estar a fazer as contas, nem de cabeça consigo fazê-las tão rápida como o Akanji. E por isso eles têm. Só não têm uma super taça. O Arsenal tem mais uma super taça em relação O ao Crystal Oliver Palace. Gazan. Exato, ao Oliver Eu acho, Gazan. sabes uma coisa? O que eu acho que eu reparo no Gyökeres é que, a nível técnico, parece-me que ele está uns furos abaixo do que se espera pela Premier League. Pá, Mas e digo isto também eu não porque concordo, eu não concordo. eu só digo isso, pá, pode-se ter uma visão um pouco enviesada, mas há ali muitos lances em que o Arsenal, já se disse aqui várias vezes, o Arsenal não joga para o estilo que o Gyökeres precisa.
joga com. Eles precisam de um Havertz, precisam de um Gabriel Jesus em que possa aguentar a bola e ter o Saka a aparecer ali Eu não no. concordo, eu não concordo. Se tu fosses hipoteticamente compras o FM, de todas as equipas do top 10 da Premier League, qual era aquela que tu sentias que precisava de um impulso maior? Eu acho que ia escolher o Arsenal, apesar de gostar muito das outras. Eu acho que o Arsenal simplesmente tem que levar ali um twist e ele tem que perder aquela noção de jogar à maneira que ele quer, tendo em conta os jogadores que tem. E isso remonta-nos claramente ao nosso episódio sobre a inflexibilidade dos treinadores e tendo em conta esta temporada. Provavelmente o Arsenal não vai ficar no top 2. É a minha teoria. Lembras-te. E ainda bem, eu Lembras-te. só queria acrescentar outra coisa que tira peso ao Gyökeres, que não foi o jogador mais caro neste mercado de transferências do Arsenal. Foi o Zubimendi, o Eze e depois aparece o Gyökeres. E ainda bem que isso acontece, mas aposto contigo que o peso vai cair sobre o Gyökeres. E o Zubimendi, na pausa das seleções, entre aspas, durante o último jogo, marcou 2 gols, acho eu, e jogou praticamente ao ataque e com o Arsenal toda vez o Zubimendi a fazer as mesmas coisas que fez na seleção Mas espanhola. desses três, o que eu quero é o que. Vá lá, É o mais continuamos sonante, na sim. mesma. Eu não digo. Ok, é o mais sonante porque o Zubimendi, por exemplo, o Zubimendi no primeiro jogo e nos jogos a seguir, quase andava por ele, mas isto não é provavelmente uma crítica. Ele parecia que já estava ali incluído na equipa, parecia que já jogava ali há muitos anos, enquanto que o Gyökeres. Pô, só fala Ah a pá, língua. Olá, Arteta, eu quero jogar. também, para além disso, o Gyökeres é o que eu digo. Ah pá, eu concordo que o Gyökeres pode ser. Pá, pode ser um tiro no escuro. Fica a minha aposta. Epá, é complicado, é complicado. Eu não sei como é que o Gyökeres. É o que eu digo, eu acho que há, e pelo menos pode ser uma opinião um pouco enviesada dos jogos que eu vi e dos lances que eu vi do Gyökeres. Também foram só 3 jogos. Na televisão é complicado tu ver os movimentos que os jogadores têm fora da bola, porque muitas Exato. vezes a câmara segue a bola, portanto é complicado tu sabes o que é que o jogador oferece fora da bola, a não ser que vais lá realmente ver o jogo. Mas com a bola houve alguns lances em que ele parecia um pouco trapalhão para o nível. Epá, eu sei que há níveis de concentração, níveis talvez de ansiedade, que os jogadores também têm que tentar combater e faz parte, especialmente na estreia. Epá, mas eu não vejo como é que. Epá, não sei, parece. O Arteta a continuar a jogar desta maneira, uma maneira muito, muito defensiva, não há criatividade, nem sequer há a pretensão de jogar da maneira que o Gyökeres precisa. Pá, estão a obter uma coisa que o Gyökeres não é forte. Pá, eu penso que vai ser muito fácil chamar o Gyökeres um flop até ao Natal, porque a não ser que ele consiga, vai continuar a meter estes ele tem 3 gols em 3 jogos, se não me engano, mas eu acho que ele vai ter que manter esta média de gols no fundo, porque caso contrário ele não consegue oferecer o que o Havertz e o Gabriel Jesus oferecem, porque vai ser um bocado complicado. E dentro destes três que tu falaste, o Zubimendi, o Eze e o Gyökeres parece-me aquele que está mais abaixo em termos de entrosamento com a equipa e também, não quer dizer de qualidade, mas do que tem oferecido à equipa até agora tem parecido tem menos oferecido, vá lá. O Eze quando entrou no jogo contra o Liverpool, não, vá lá, também entrou quase no final, mas Sim. mesmo assim ainda vê-se que assim que recebia a bola e falamos isto também no último episódio, a equipa começou a atacar pelo lado esquerdo e o Eze, vá lá, parecia envolvido nessas situações, Exato. portanto, pá, é o que eu digo, há vários tiros no escuro, o Gyökeres pode ser um deles. Queres, tens a oportunidade de acrescentar mais algum se quiseres, e se não quiseres também, eu vou acrescentar mais um só sem grande justificação da minha parte, mas dou-te primeira oportunidade se tu achares que tens mais alguém. Neste momento acho que o tiro no escuro, tendo em conta a pressão acrescida sobre o Arsenal, só me faz lembrar um outro jogador que não tem nada a ver, pelo menos para o momento. Eu acho que o Isaac também parte no mesmo tiro no escuro. Ok, Agora, faz se é um sentido. tiro no escuro tão elevado, pelo menos o preço diz que é elevado. Agora, Sim, se vai sim. correr bem, provavelmente vai correr bem. Tão bem como o Gyökeres, penso que sim, porque o Liverpool tem uma equipa distinta, porém, eu sei que tu gostas do Isaac e eu acho que um segundo tiro no escuro poderá ser o Isaac. E eu jogo ao ataque e agora quero-te ver defender.
Não, eu também vou jogar o ataque. O Isaac para mim é pelo valor da transferência. Eu acho que é muito assim óbvio. Quanto mais tu pagas por um jogador, maior é o risco. E depois, se ele tiver experiência na Premier League, o risco também diminui um bocado. Há várias variáveis que aumentam e diminuem o fator de risco. Mas eu acho que dessas todas e das transferências mais caras, eu acho que a que tem mais risco de não funcionar, e isto pode surpreender, porque eu já falei bem dele neste podcast, para mim é o Virtus. Pelo valor, pá, não digo que é tanto no escuro como o Donnarumma, mas o Virtus, apesar da qualidade técnica e isso tudo, só no último jogo é que se vê assim os vislumbres de alguma criatividade e de algum passe, mas já se vê que ele não vai ser aquele jogador. Aliás, ele está envolvido em lances de gol do Liverpool, mas não é o jogador que faz a assistência, nem é o jogador que marca o gol. Se tu até janeiro, se o Verdes continuar nesse papel, não é? E não for ele a marcar os gols ou assistências, ou fazer as assistências, nós vamos continuar a considerá-lo um bom investimento ou vamos começar a considerá-lo um flop na Premier League? Isto é food for thought, food for Há, thought. há uma Porque, coisa que acrescenta peso ao Verse face ao Isaac, que é o Verse só praticamente, eu posso estar a falhar, mas ele só jogou no campeonato alemão. O Isaac uhum, já vem com uma experiência de já ter jogado 2 épocas no Newcastle, na Liga Espanhola, Liga Alemã e começou na sua cidade natal, na Suécia, uhum. e acho que é diferente. E ele passou também se não estou em erro, na Liga Neerlandesa. Posso estar baralhado, já não tenho bem a certeza. Eu lembro-me que E passou no Dortmund, no Real Sociedade, Newcastle, e acho que Newcastle e falta-me alguma Liverpool. equipa. Não sei, estou Esse eu baralhado. tenho a certeza. Mas sim, é verdade, tem experiência, tem Tem mais experiência e tem experiência. experiência comprovada de Enquanto que Premier League, que é o mais Exato, importante. enquanto que o Verts tu só conheces do Leverkusen assim que o Alonso assumiu, o Xabi Alonso, atual treinador do Real Madrid, pegou e E tinha uma época maravilhosa, vá lá. maravilhoso, exato. Uma, duas épocas maravilhosas, Exato. portanto, E sim, depois tu recebes um treinador na época seguinte como o Ten Hag que só aguenta 3 jogos. sim, epá, epá, eu sinceramente, epá, eu vou ser sincero, eu não acompanho Liga Alemã, Eu também não, mas mas acompanhei a notícia. eu acompanhei essa notícia e pensei, epá, como é que, epá, lembras, tu viste uma entrevista há dias do treinador do Estoril a dizer que tinha balls? Ahm, como é que foi que ele disse? Pá, por causa do jogo do Estoril contra o Santa Clara, Fui o João Carvalho, não fui o treinador, fui o João Carvalho. Não, mas o treinador disse que tinha Ah, balls não também. Ele vi, não disse vi. assim: eu tenho balls. Para mim, a direção do Leverkusen tem balls de dizer: ok, isto é um projeto falhado, tendo jogado 2 jogos ou 3 jogos oficiais. Mas Sim, também uma coisa seja certa: eles perderam na pré-temporada com o Flamengo, com uma equipa sub-17 do Flamengo. Eu sei que esses jogadores jogam na hora, verdade seja dita, do Flamengo. Os brasileiros, de tu que seja jovem, jogam na hora. Mas também, vá lá, há níveis mínimos do que se espera de um de um Leverkusen. E Leverkusen. também, verdade seja dita, perderem o Encapia, perderem o Wirtz, perderam mais pessoal da defesa, o Radek, pá, perderam grande parte da equipa. Pá, o que é que estão à espera? Ter os mesmos resultados com uma equipa completamente nova? Pá, Sim. fica muito assim Agora complicado. resta saber se foi o Ten Hag que aprovou as transferências ou se foi a direção. Mas isso. Pois, assim, é muito assim complicado voltar de um trabalho que teve, do trabalho que fez no Manchester United, de ser despedido, estar a ter aquele tempo de pausa, voltar a treinar no Leverkusen e durar 2 meses, ou lá que foi, é muito assim complicado. Mas pronto, olha, lá ele ficou bem, de certeza, portanto, eu acho que Melhor se calhar do é que uma boa nós, está de profissão. certeza. É uma boa profissão. O problema é assim, repara, fazes os cursos de treinador, arranjas um bom clube. O problema se calhar é esse, arranjar um bom clube. Arranjar um bom clube e um bom contrato, não treinar ou, sei lá, fazer uma self-sabotage ali durante o processo e ganhar os seus 10 milhões de contrato. Indenização. Parece uma boa estratégia. Mas pronto, eu acho que no geral, agora só queria que tu me dissesse o nome para ti, também vou dizer, mas não precisa justificar propriamente. Eu acho que nós já falamos um pouco no geral o que é que consideramos que é um mercado bom e mau, mas no geral, para ti, quem é que ganhou este mercado de transferências? Da Premier League, diria que em primeiro lugar o Liverpool e em segundo o United. Ok.
United é um shout um bocadinho controverso, mas tens o direito à tua opinião. Queres justificar esse United ou simplesmente é o que te vai no coração? Não é no coração. Eu acho que os jogadores que trataste para a frente de ataque são muito bons. E agora é preciso perceber se realmente a culpa era do guarda-redes ou não. O Onana acho que está para ir embora. E eu só acrescento que o Liverpool é claramente o vencedor. E se eu tiver que dizer a segunda aposta, tendo em conta os valores investidos pelo United, tem que lá estar. Eu não acho que o Arsenal precisasse de tantas transferências como aquelas que fez. Eu diria que era prioritário o United reforçar-se mais do que o Arsenal e também o City mais do que o Arsenal. Por isso eu não Uhum. coloco o Arsenal nesse mesmo patamar. O Chelsea é um bocado ambíguo porque eles estão sempre a contratar e a despedir e ganham dinheiro à volta disso. Sim. E eu diria que nessa base eu acho que o Arsenal não precisava ter pago tão caro por 4 jogadores, porque falta o Madueke nessa equação que nós não falamos. E é basicamente isso. O Liverpool realmente precisava face à idade dos jogadores e o projeto a longo prazo, enquanto Uhum. que o United a curto prazo precisava deles e falta o guarda-redes. Vamos perceber como é que será o guarda-redes. O, o O Lammers, Tim Zona, sim, lembra-se exatamente. contratação nova. Exato. O Onana não será de certeza, já pelos vistos já vai para a Turquia, portanto Era atraso para o Sport ou alguma coisa assim do já terás género. um Spur, algo do género, que vai ganhar mais até que ganhava no United, portanto, pá, a gente tem sorte na vida, mas pronto. Agora, eu vou dizer dois nomes também, porque tu disseste dois. O primeiro, acho que vai ser óbvio, vai ser um pouco contra a corrente do que tu disseste. O Arsenal para mim é o primeiro, porque reforçou bem as posições que precisava, tem agora várias opções, e o próprio Arteta disse isso, que precisava de várias opções para várias posições, e eu acho que com isso eles fizeram, têm bastante densidade no plantel. E outro que pode ser um bocadinho que passa ao lado da maior parte das pessoas, para mim foi o Sunderland. Uma equipa que recém-promovida consegue contratar jogadores como o Xhaka, o Reinildo Mandava, o Brian Brobby do Ajax e vem mais um jogador também do Ajax. Pá, eu acho que estão a fazer um bom mercado. Eu também já disse aqui que para mim vão ser uma equipa que vão ficar. Eu acho que este ano o West Ham vai trocar de lugar com o Sunderland em termos das equipas que sobem e que ficam. E acho que o Sunderland fez um excelente mercado e até agora tem, penso que uma derrota contra o Burnley. Acho que foi contra o Burnley. Que não deixa de ser um pouco irónico, que foi a equipa que subiu e depois, entretanto, tiveram resultados bons. Mas acho que sim, acho que é o meu chato um pouco, se calhar, não digo controverso, mas um pouco mais underrated. Agora, em relação à pausa das seleções, sempre rápido, nós vamos ser campeões mundiais, Alex, ou não? Isso é o que interessa saber. Vamos Eu ganhar o espero que campeonato sim. do mundo. Todos os anos Achas que contamos com temos isso. o Tendo resultado em da conta, Arménia? Vá lá, não dá. Não sei se dá mais expectativas, tendo em conta que foi um jogo. Eu nunca vi um Tendo em jogo. conta que a Aliás, esta Alemanha época. perdeu, tendo em conta que a Alemanha perdeu, diria que ganhar é sempre melhor do que perder. Agora, Sim, mas não é. Assim, foi um jogo muito one-sided. sim, O jogo estava também, resolvido aos 20 minutos, não é? talvez fosse em Portanto. Portugal, não tinha levado 5, tinha levado 10. Pelo menos, acho que o Sim, Real sim. também não estava nada de especial. E até E se metessem jogadores mais. Vá lá, o que se diz com mais fome, se calhar a coisa tinha. Se calhar tinha dado para mais alguns golos, mas pronto, sim, eu acho que depois do Mundial que nós fizemos em 2022 foi um pouco pá, muitas falhas individuais, especialmente no jogo contra Marrocos, aquele lance do Diogo Costa. Pá, não sei, este próximo campeonato do mundo nós temos a boa equipa, já temos há muitos anos. acho que Eu acho que sim. temos que Era aproveitar merecido e esta. era justo ao fim de não sei quantos anos de grandes exibições em fases finais. Eu também estou a ser um bocado Grandes exibições é contrário à relativo, não exibição é? de 2016, mas não interessa ter boas exibições, o que interessa é levantar o Interessa caneco. ganhar. Mas no Interessa, final de exatamente. tudo, se ganhares com boas exibições, acho que sentes mais revigorado e mais contente.
Exatamente. Bem, e eu acho que só queria, aliás, em relação a isto, queria-te fazer mais uma pequena pergunta, porque tu és muito fã dele. Bernardo Silva, é o fim dele como titular da seleção ou vamos ver ele a jogar no meio campo, talvez com o João Neves a fazer lateral direito? Apesar do João Cancelo ter estado muito bem nesse jogo, não sei, Bernardo Silva, o que é que vai acontecer? Jogador que na seleção, pronto, não dá o mesmo que dá no City, digo da opinião, não sei se toda a gente concorda e nem tem que Eu acho que concordar, mas é a minha opinião. o futebol de competições internas e competições internacionais é completamente distinto. E se no momento da fase final o Bernardo Silva estiver a jogar super bem, acho que vai continuar a ocupar uma posição de extremo, ou aquele falso extremo. Pelo Sim, menos. senhor. Acho que o meio campo finalmente o Roberto Está Martínez resolvido. acertou no meio campo. Está resolvido. E o meio Bruno campo com a. Fernandes. Então quem Bruno é que vais Fernandes. colocar? Pois fica Eu complicado, mas continuo a gostar do Bruno Fernandes, eu sei que tu não gostas tanto como eu, mas eu acho que se o Bruno Fernandes souber receber a bola no momento certo e deixar o Vitinha a construir, nós ganhamos muito mais em relação ao Bruno Fernandes assumir ao lado do Vitinha. O João Neves, muito bem esquece, o visto. João Neves está impressionante. Qualidade impressionante. Com 20 anos, aquela qualidade é. Aquela distinção de ter a nota 10 pela equipe e entrar como 20º jogador ou 21º jogador nesse lote de grandes estrelas é fabuloso. Eu É uma, acho que foi é vendido uma próxima demasiado grande barato. estrela. Eu Sim, penso sim, que pelo sim. Benfica foi vendido, também concordo com isso. Mas pronto, pá, de qualquer maneira, estes clubes iam vir buscar um jogador desta qualidade, portanto, Sim, mas tinham que pagar um pouco mais. um pouco mais, exatamente. Mas bem, eu acho que no geral é isto tudo o tempo que temos hoje. Alex, foi um prazer ter-te aqui como sempre e vais estar aqui das próximas vezes também, portanto, mas é sempre um Exatamente. prazer de qualquer maneira. Eu também. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Se quiseres acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade. Se não, vamos nos despedir e agradecer a toda a gente pelo suporte que tem dado. Mas sim, queres Exato. acrescentar alguma coisa? Não, só quero agradecer também e continuem a interagir connosco nos vídeos, tem sido muito interessante e é bom ver-vos ativos. Exatamente, nós pá, estive a fazer as contas há dias, chegamos, agora já devíamos estar a chegar perto de 100 mil pessoas, portanto, se estiverem a ouvir no YouTube, não se esqueçam de subscrever, e se estiverem também a ouvir no Spotify, podem simplesmente ir à página do podcast e deixar lá o follow. Deixem algum comentário se acharem, se quiserem dar host numa das opiniões do Alex, estejam à vontade, das minhas, por favor, não o façam. E, e é isso, malta, nós para a semana estaremos aqui. E muito obrigado. E até lá, aproveitem o futebol que na próxima semana, próximo fim de semana, já temos Premier League. Força, Exato. malta, e até à próxima. Tchau, até à próxima.